Olá, muito boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Evandro Lima, analista responsável pelo Fórum da Corretora Rico. Sejam bem-vindos a mais esse Natcall aqui promovido pela DVFN, né? É um programa aqui que eu gosto bastante de fazer também. Normalmente é comandado pelo André Moraes, né? Mas a gente se reveza aí de vez em quando. Sejam muito bem-vindos, como eu falei, né? Inicialmente, antes da gente começar, gostaria de saber como é que está o retorno para vocês, pessoal. Áudio e vídeo ok, deixa eu ver na minha outra máquina como é que está aqui. Estou vendo que já tem bastante gente presente na sala aí, 83 presentes até agora, normalmente é um evento aí que concentra bastante pessoas, né? Só pegar um retorno de vocês, e aí a gente já começa aí, vamos falar de mercado mais uma vez, né? Quero, no primeiro momento, dar uma geral aqui no nosso índice Bovespa, como é que tá, algumas ações que eu estou de olho para vocês, então já vou passar aí as ações que eu estou de olho aí, de repente pode sair alguma operação a partir de amanhã, e aí, na sequência, aí a gente pega aí as dúvidas de vocês, as solicitações, enfim. Ok, beleza aí. Bom, maravilha, aí o pessoal está dando um retorno aí, está todo mundo aí conseguindo me ouvir bem. Então, muito bom. Deixa eu dar uma reduzida aqui na minha imagem. Começar aqui falando aí do nosso carro-chefe, nosso índice Bovespa, ele que norteia as nossas operações, a direção para onde a gente deve seguir, né? Eu considero o índice Bovespa como a nossa locomotiva mestra. Quer dizer, para onde ele está puxando, a gente tem que procurar concentrar aí as nossas operações aí na mesma direção, para facilitar, né, a chance de sucesso aí e ter um retorno aí bem favorável. Bom, hoje a gente teve um pregão bastante volátil, numa boa parte é um pregão negativo, né, testando perigosamente aqui esse suporte aqui de 48.720 pontos, né, é um ponto bastante importante, principalmente se a gente pegar aqui o gráfico semanal. Deixa eu até dar uma... Vou mudar aqui o tempo gráfico e tirar um pouquinho aqui esses suportes e resistências. Então, se vocês olharem aqui no semanal, né, a gente tem uma pernada de baixa para cá, um repique e novo movimento aqui de baixa. Quer dizer, só está faltando aqui exatamente a perda desse nível aqui, desse suporte, para que tecnicamente a gente retome a tendência de baixa. Num primeiro momento, hoje, o nosso índice Bovespa conseguiu reagir bem, né, deixou esse martelo aqui sugerindo algum repique, e é natural mesmo, porque normalmente aí ações, quando testam suportes importantes, costumam fazer alguma reação antes de fato perdê-los, né? Então, o que sugere aí no curtíssimo prazo, por conta aqui desse martelo, a gente talvez ganhar algum viés positivo, mas que não iluda ninguém, né? Que a gente está muito mais propenso a virar para baixo, retomar a tendência de baixa, do que eventualmente uma reversão de tendência para alta. Se depender de torcida, eu estou aqui torcendo também para que o nosso mercado aqui mude o sentido e que a gente volte a subir. Mas infelizmente aqui a nossa situação está muito mais para virar para baixo do que reverter essa tendência aí para alta. E o que acontece se a gente perder esse nível de suporte aqui de 48.700 pontos? Vamos voltar aqui ao gráfico semanal. A gente tem uma região de suporte bastante importante aqui na região de 44 mil pontos, que é justamente o nosso próximo objetivo de queda, se esse suporte aqui de 48.700 pontos for perdido. Num primeiro momento, como eu falei para vocês, hoje o Ibov aqui, ele deixou uma possibilidade de fundo, chamando algum repique, né? Então a gente pode ter, de repente, aí, talvez alguns poucos dias aí de alta, mas nada muda no quadro geral aí do nosso Ibov. Eu tenho alguns ativos que eu dei uma olhadinha aí pouco antes de começar com vocês, porque eu preparo alguns relatórios especificamente aí para Rico, né? E tem uma seção que eu atualizo todos os dias chamado Fique de Olho. Então são operações, né, voltadas aí para o curto prazo, operações de swing trade, e eu costumo aí sempre quando o mercado fecha, dou uma passada geral nos ativos, né? E aqueles ativos que eu observo aí com uma possibilidade aí mais interessante, ou para compra ou para venda, eu passo através da Rico esses de olho. E para quem é assinante também da DVFN Premium, que tem uma distribuição aí 2 vezes por semana, eu também costumo passar essas indicações lá para o Gustavo, então quem assina a DVFN Premium também tem acesso a essas indicações. Se vai dar certo ou não, isso daí não depende de mim, né? A gente procura trabalhar em função das possibilidades aí, tentar
puxar para o lado mais favorável da operação, mas quem determina se vai dar certo ou não é o mercado. Por isso é sempre bom a gente ter um gerenciamento de risco, né, um bom gerenciamento de risco, ter um stop definido, se não der certo, abortar a operação, né, e parte para outra. Não dá para a gente sobreviver no mercado se não tiver um stop. Falar aqui das operações que eu visualizei, duas delas eu não vou passar no meu Fique de Olho, porque eu também tenho um critério para as minhas operações. Eu só, para o meu perfil, para, digamos assim, dar um ok para aquela operação, eu trabalho com, no mínimo, uma relação de risco de 2 para 1. O que significa? No mínimo, o retorno 2 vezes superior ao risco que eu estou assumindo. Não quer dizer que uma relação menor não vai dar certo. Isso aí é de perfil de cada um. Tem muita gente que trabalha até com perfil de 1 para 1, o que não dá para trabalhar com relações menores que 1 para 1. Então, duas delas não atingiram esse critério mínimo particular meu, né, de 2 para 1. Eu vou passar aí as possibilidades aí para vocês, né, mas não quer dizer que as operações não venham a dar certo. Então, começando, a primeira delas, Gol 4. Eu acho que o Silvio fez um comentário sobre ela também. E é um ativo que também me chamou a atenção. Mas está com uma relação um pouquinho menos do que 2 para 1, então eu não vou passar nos meus de olho de amanhã. Mas ela está com uma formação gráfica bastante interessante, testando aqui uma região de resistência bastante importante. Hoje, ela fechou cravada aqui em cima dela, né, em cima dessa resistência de 15 e 17. Se confirmar esse rompimento a partir de amanhã, pode dar uma oportunidade de compra. O objetivo de alta 17,22, o stop loss principal 13,41, mas aí vai ficar uma relação de risco muito ruim. Eu tentei ver aí um stop aí intermediário e eu encontrei aqui esse ponto abaixo desse suporte imediato aqui de 14,24, que daria um stop aqui menor, abaixo de 14,08. Então, seria uma possibilidade, se alguém quiser tentar essa operação, se confirmar esse rompimento a partir de amanhã, pode startar uma operação de compra, e é uma resistência bastante importante que a Gol está testando aí nesse momento. Um outro ativo que eu achei também bastante interessante, JBSS3, né? Essa daqui, se eu tivesse dado uma olhada hoje no intraday, de repente até poderia já estar comprado, mas ela deu uma esticada bastante grande, né? E uma próxima oportunidade de compra vai ser quando? Quando ela romper esses 12,15, 12,42. Aí, para mim, para o meu perfil, o stop já vai ficar um pouquinho salgado. Mas, como eu falei para vocês, não quer dizer que a operação não vai dar certo. A JBS também está muito bem armada para tentar retomar a tendência de alta, rompendo 12,15, 12,42, 12,42 principalmente, já retoma a tendência de alta, e aí projeta um objetivo de alta em 14,43, com stop loss principal 10,55, e um pouquinho menor aqui, com uma melhor relação de risco, abaixo de 10,85, 10,84. Essa daqui também ficou com a relação de risco um pouquinho menor que 2 para 1. Também eu não vou passar essa indicação a partir de amanhã, mas está muito bonita graficamente. Agora, os de olhos que eu estou colocando aí na minha seção Fique de Olho, lá no site da Rica, eu vou compartilhar com vocês também. Então, vamos lá. A primeira delas é Qualicorp, Qual3. É um ativo que está um pouquinho de lado aqui no curtíssimo prazo, mas testando essa resistência aqui na região do topo histórico, né? Ela está bem armada por baixo para tentar retomar a tendência de alta, e se romper aqui essa região de resistência, rompendo no caso o topo histórico, além de romper esse topo histórico, ou seja, não vai ter mais resistência no caminho, ela também vai retomar a tendência de alta. Então, se isso acontecer a partir de amanhã, eu vou efetuar uma compra nesse ativo, stop gain 30,86, e o stop loss eu estou colocando aqui num stop intermediário, aqui nos R$27, abaixo aqui dessa congestão de curtíssimo prazo. O stop melhor, claro, estaria aqui mais abaixo, talvez aqui nos 26,26, ou abaixo desse fundo aqui, 26,54, mas aí vai comprometer um pouco a minha relação de risco, né? Como já teve bastante testes nessa região, então a gente tem alguma forcinha aqui nesse ponto aqui dos R$27. Então o meu stop loss ele vai ficar posicionado aqui nos
R$ 27. Então, uma possível oportunidade de compra a partir de amanhã. A outra seria Smiles. Smiles também tem uma belíssima tendência de alta, congestionou um pouquinho aqui no curtíssimo prazo, e para quem afastar um pouquinho a lupa, vai perceber que Smiles está trabalhando aqui dentro de um grande canal de alta. Então, fez essa pequena congestão, eu estou programando aqui uma compra acima dos 48,15, rompendo a congestão para cima e retomando a tendência de alta. O meu stop gain, como é uma operação de swing trade, eu estou projetando aqui alvo em R$ 52, junto aqui da linha de retorno desse canal de alta, e o meu stop loss abaixo desse suporte imediato, suporte essa congestão de 46,30. Então, uma operação aí que também vai estar nos meus de olho de amanhã. Mais uma. Taesa. Também seria no sentido de compra. Taesa. Ela começa a startar aqui um processo de reversão de tendência de baixa para alta, né? Já está se aproximando de uma resistência importante, 19,30, junto da linha de tendência de baixa de médio prazo. Se romper isso daqui, gera uma possibilidade de montar um pivô de alta aqui para cima e reverter essa tendência de baixa para alta, né? E, além do mais, se vocês observarem aqui, a gente também está desenhando uma figura de impulsão, um ombro, cabeça, ombro invertido, uma figura de impulsão para alta. Aliás, das compras que eu estou sugerindo aí a partir de amanhã, essa é a que eu considero aí mais bem configurada, porque ela tem vários pontos aí bastante importantes aí, se fizer esse rompimento aí, para potencializar essa alta. Se vai acontecer ou não, como eu falei para vocês, o mercado vai decidir, mas ela também está muito bem armada para tentar fazer essa reversão de tendência de baixa para alta, e ainda podendo ser potencializada por esse ombro, cabeça, ombro invertido que está desenhando nesse momento. Então, estou programando aqui uma entrada acima de 19,30, stop gain 21,47, e o stop loss também não estou colocando abaixo desse último fundo, porque comprometeria a minha relação de risco. Também estou colocando um stop aqui intermediário em 18,40. Então, para compra aí, a gente tem bastante possibilidades aí, se o nosso Ibov confirmar amanhã aquele martelo que ele deixou hoje, de repente pode ajudar a impulsionar essas compras aí, pelo menos num primeiro momento. E aí, mesmo que eventualmente essas compras não fluam até o objetivo final, eu tenho algumas regras de defesa, né, quando a operação começa a evoluir favoravelmente. Então, de repente, se a gente tiver alguns poucos dias de alta, a gente talvez já consiga colocar essas operações com stop pelo menos no lucro. E aí, qualquer coisa que acontecer, se não der certo, pelo menos a gente já não vai sair no prejuízo. E também, para não ficar só em operações de compra, o mercado azedo aqui, ainda mantendo, apesar desse martelo de hoje, mas no geral, o viés positivo, eu dei uma olhada se não teria alguma coisa também no sentido de venda. E eu encontrei a Random, que seria a Rapid 4. É um ativo que tem tendência de baixa, iniciou um processo de repique, né? Formou essa resistência de 5,70 e começou aqui a fazer uma pequena lateralização. Caso ela rompa essa lateralização para baixo, ou seja, perdendo esse suporte intradiário de 5,32, eu vou fazer uma venda desse ativo, o objetivo de queda 4,55, e se não der certo o meu stop loss está acima de 5,70, 5,71. Então essa daqui ela já vem num sentido contrário, seria uma operação de venda, e para quem não sabe como é que a gente trabalha aí de forma invertida. Através do aluguel de ações, a gente consegue vender primeiro e recomprar depois, se tudo der certo, mais barato. Venda menos lucro, não importa a ordem das operações, vai ser o nosso lucro, descontado aí os custos operacionais, né? Descontado o aluguel também, que costuma não pesar na operação, né? Normalmente são taxas anuais e pequenas, e normalmente não costuma pesar. Então são esses os ativos que eu estou de olho a partir de amanhã, né? Se alguém quiser eventualmente anotá-los também, né? Fica aí livre para vocês. Agora eu vou começar a dar uma olhadinha no que vocês estão colocando aqui no chat, né? Normalmente aqui, deixa eu dar uma olhada agora, já 143 presentes, quer dizer, normalmente aqui a gente passa assim muito facilmente aqui dos 200 aí participantes, quer dizer, é um programa aí que tem bastante receptividade, né? O pessoal costuma postar bastante e fica um pouco difícil a gente conseguir acompanhar todas as solicitações de vocês.
Então, o que eu vou combinar com vocês? Toda vez que a pergunta que um ou outro colocar ali no chat e eventualmente ela sair da zona de alcance visual, se sair de vocês, também vai sair do meu alcance visual. Eu peço para que vocês recoloquem novamente, né, que aí no próximo momento a gente consegue pegar. Eu vou, a partir de agora, começar a dar uma olhada aí nas colocações de vocês, né, e tentar pegar aí o maior número de ativos possíveis. Vamos lá, agora de cara na minha tela, estou vendo MRV, Marfrig, deixa eu anotar aqui, senão eu vou acabar esquecendo. MRV3, Marfrig, CESP6 e Gafisa. Então vamos dar uma olhadinha nessas 4 primeiro. Começando pela MRV3. Bom, há 2 dias atrás ela até mostrou aqui uma tímida tentativa de fundo, que não foi confirmada, né? Deixou aqui esse martelinho. A MRV já tem tendência de baixa no curtíssimo prazo e hoje ganhou força na venda aqui com essa forte aqui barra de queda. Nesse momento aqui ela mira nesse suporte aqui de 7,27, sugere um teste nele, né? Mas de qualquer forma, no curto prazo, ela ainda mantém a tendência de alta. Por quê? Porque ela ainda tem zigue-zagues ascendentes, ou seja, topos e fundos ascendentes. Quer dizer, se ela conseguir formar um fundo acima do 7,27, ainda tem possibilidade de tentar reverter tendência, de tentar retomar essa tendência de alta de curto prazo. Ela já perdeu um pouquinho de força, porque ela já perdeu aqui a linha de tendência de alta, né? Mas de qualquer forma, enquanto não perder esse suporte, ainda tem possibilidade de retomar a tendência de alta. Não vejo operações nesse momento, para venda já esticou, para compra precisa de um sinal de fundo, né? Então, para quem está comprado, sugiro manter um stop abaixo de 7,27, para quem está de fora, observar, ver se ela forma um sinal de fundo acima do 7,27, para aí sim, aí tentar ver aí uma possibilidade de compra, quem sabe apostando na retomada dessa tendência de alta. MRV, a próxima é Marfrig. Marfrig, vamos lá. Bom, confirmou fundo, né? Tá iniciando aqui um processo de repique, mas também já tem tendência de baixa no curtíssimo prazo. Se eu pegar aqui esses topos principais e traçar aqui uma linha, eu vou ter o quê? Uma linha de tendência, no caso, linha de tendência de baixa, nesse caso de curtíssimo prazo. E a Marfrig foi exatamente nela nesse momento. Tem alguns pontos desfavoráveis aqui para a Marfrig que eu não recomendaria aí compra com ela. Bom, primeiro, esse repique aqui já se adiantou, hoje está chegando numa região de resistências. Depois, a gente tem aqui uma outra resistência aqui relativamente forte, mais ou menos na região aqui de 6,07, né, na sequência, e um pouquinho abaixo aí por volta dos R$6, tem essa média móvel em azul, que é uma média que eu utilizo aí como um divisor de longo prazo, né, uma média móvel de 200 períodos, que ela também funciona como resistência, ou seja, se ela passar dessa LTB que foi testada hoje, de repente pode avançar um pouco mais, até 6, quem sabe aí até o 6,07. E onde está o stop? Abaixo desse fundo aqui de 5,28, quer dizer, o stop está muito longe. Então, não vejo aí possibilidade de operações com ela por enquanto. Pode ser que mais para frente aí, se ela continuar com esse viés positivo e romper esse 6,07, aí sim, aí a gente pode começar a apostar aí numa reversão de tendência de baixa para alta, apostando o quê? Onda 1, onda 2, e quem sabe montar aqui uma onda 3 de reversão para alta para ir buscar essa resistência principal de 7,75. Então, apostando aí mais entre um curto e médio prazo, se quiser deixar algum start para compra, acima do 6,07. Para quem está comprado e entrou nesse repique, sugestão aí, começar a acompanhar de perto aí, começar a voltar, e é bom pensar já em realização de lucros. Seria o que eu estou enxergando aqui para Marfrig. Depois, a CESP. CESP, muito bem.
por enquanto, ainda apenas repique, tem uma resistência importante aqui nos 27,10, também um raciocínio muito parecido. Reversão de tendência, coloca um start aqui acima de 27,10, stop loss num primeiro momento abaixo desse suporte de 24,70 e o stop gain lá nos 32, 32,25. Também tem possibilidade de reversão de tendência? Tem, mas por enquanto não dá para acreditar nessa compra. Num primeiro momento aqui, tendência de baixa no curtíssimo prazo, só repique. Se na sequência romper os 27,10, aí sim aí a gente pode pensar aí numa reversão de tendência, essa reversão de tendência de baixa para alta, aí montando um pivô de alta acima dos 28,42 e tentando buscar aqui essa resistência principal de 32,25. Gafisa, vamos lá. Gafisa, está bastante feia, viés negativo e sugerindo um teste nesse suporte principal de 2,12, que se for perdido aqui, vai retomar a tendência de baixa nos prazos maiores, podendo ficar mais feia ainda. Não tem operações com ela, para venda já esticou demais, não tem sinalização de fundo para tentar um repique, né? Então, para quem gosta de operações do contra, eu não costumo operar nesse sentido, eu gosto de operar a favor da tendência, que fica muito mais fácil, mas para quem gosta de operações do contra, assim que superar uma máxima anterior no diário, pode até sair essa oportunidade de compra. Ou, de repente, um sinal de fundo no diário, né? Um martelo, qualquer sinalização de fundo que sugira aí algum repique. No momento aí eu fico muito mais preocupado aqui, principalmente se alguém tiver comprado, em tentar me defender stop abaixo de 2,12, ou para quem está de fora, olhando o médio prazo, esse aqui seria um ponto também para abrir uma nova venda. Porém, o stop também para essa nova venda está bastante salgado, né? Acima de 2,85. Esse seria o stop principal. Um segundo acima de 2,74 e talvez a gente consiga algum stop intermediário, talvez nessa região aí dos 2,50. Mas por enquanto, mais propenso para a Gafisa que eu estou enxergando aí seria venda. Mais dois ativos aqui, Luiz está pedindo, América Latina Logística e JHSF3. Deixa eu só colocar para o pessoal, estão me perguntando quais ativos que eu visualizei como uma possível oportunidade de compra ou de venda. Eu vou colocar aqui no chat para vocês. Só um segundo, pessoal. Não vou conseguir postar por aqui. Vamos lá, então vamos no... vou passar para vocês. Primeira possibilidade, compra. Gol 4, se vocês quiserem anotar. Depois, JBSS3. Essas duas aqui, normalmente eu gosto de uma relação de risco de 2:1 em diante. Essas duas estariam com uma relação de risco um pouquinho menor, mas são muito bem configuradas graficamente. Então, Gol 4, JBSS3, depois, com relação de risco de 2:1 para cima. Qualicop, Qual 3, Smiles, a próxima, Taesa, então seria o que? 5 possibilidades de compra, e na contramão, ou seguindo aí a tendência do mercado, Rapt 4, que seria Random Participações, né? Essa daí na venda. Então, repetindo, Gol 4, JBSS 3, Qual 3, Smiles e TAE 11 para compra e Rapt 4 venda. Agora vamos lá. América Latina Logística. América Latina Logística está numa região aqui de suporte bastante importante. Aliás, esse suporte aqui já foi perdido, né? E agora começa a funcionar como resistência. Tecnicamente, a América Latina Logística retomou a tendência de baixa, porque já começa a trabalhar abaixo desse suporte, né? E a expectativa aí é que ela comece a ganhar força na venda. Não vejo ainda oportunidade de compra, mesmo que seja uma compra do contra, né? Se alguém quiser tentar essa compra do contra, nesse primeiro momento, se tivermos um dia positivo amanhã e ela vier acima desse 5,07, aí pode até sair essa operação com stop abaixo da mínima de hoje, tentando alguma coisa aqui entre 5,50 e 6 reais como objetivo de alta. Mas lembrando bem que seria uma operação contra a tendência. Mas de qualquer forma, ela esticou bastante na venda, né? Tem espaço para uma correção um pouquinho melhor. Então pode até sair essa operação do contra. Não é o meu perfil, né? Mas eventualmente pode sair. De qualquer forma,
Se quem tiver comprado ainda tiver insistido com essa compra, porque já era para ter estopado quando perdeu 5,07. Ajusta o stop para baixo da mínima de hoje, mais do que isso, não convém arriscar. É o nosso capital aí que está em jogo, né? E o nosso capital é tudo, a gente tem que cuidar muito bem dele. E o outro pedido foi JHSF3. Também uma típica operação de venda, né? Está ganhando força aqui na venda, depois que perdeu esse suporte aqui de 2,74, e por enquanto sem sinal de fundo para tentar alguma operação do contra. Acredito que esse fundo possa estar relativamente próximo, por quê? Porque ela já começa também a ficar esticada na venda, mas também não dá para a gente tentar adivinhar fundo, deixa que o mercado mostre. Exemplo bem claro disso daqui, não sei se já foi pedido ou não, é da Posse. Está firme aqui em tendência de baixa, já perdeu o fundo histórico, né? Estica, 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 cadê o sinal de fundo? Cada dia que passa aqui, ela está apanhando cada vez mais, né? Teve um grupamento de ações outro dia de 5 para 1 e já está, daqui a pouco, aí vai voltar para o valor que ela estava aqui antes desse grupamento, se continuar como está. Então, também, para quem, assim, tem essa ideia de querer adivinhar fundo, o exemplo clássico aqui para que não o façam é o caso de Ross. Para quem tentou adivinhar o fundo está aqui, vou comprar. Fundo está aqui, vou comprar. Olha o que ela está fazendo nesses últimos dias. Não dá para a gente saber onde que ela vai fazer fundo. Está esticada? Tá. Mas está em tendência. Enquanto está em tendência, a gente tem que acreditar aí no movimento que ela está seguindo. Então, sem sinal de fundo. Vamos lá, Helder, aqui sempre presente aqui, boa noite, Helder, ele costuma participar bastante aí das nossas palestras. Vamos falar agora de Banco do Brasil. BBAS3, solicitação lá do Helder. Banco do Brasil, também está fazendo de tudo para não perder esse suporte 23,70, porque se perder esse suporte, desfaz essa tendência de alta aqui de curto prazo. Hoje, ela deixou uma possibilidade de fundo, sugerindo algum repique, de repente, para buscar essa resistência aqui de 26,58. Eu acho que não vale a pena a gente comprar Banco do Brasil para trade, apostando numa reversão de tendência, dessa tendência de baixa para alta. Esperaria, pelo menos, romper essa resistência de 26,58, mas, num primeiro momento, por essa sinalização de fundo que ela deixou hoje, ela pode tentar buscar aqui essa resistência de 26,58 também, junto da média móvel de 200 períodos. E para quem está comprado aí em Banco do Brasil, manter o stop abaixo de 23,70. Vamos lá, o Odontoprev realmente ela está linda, né? Uma pena que eu não a vi antes, né? Para quem entrou nela, tá de parabéns aí, porque realmente foi uma belíssima compra, né? Ontem ela já subiu muito forte. Se eu tivesse me atentado a ela, porque realmente eu não a rastreei, né? Quando eu fiz aquele apanhado geral no mercado, acabei não rastreando aqui esse ativo, mas realmente ela repetiu o mesmo movimento de ontem, né? Rompeu essa resistência aqui de 9,96 e, além de ter retomado a tendência de alta, né? Ela ainda pode aqui dar ainda um belo gás para cima. Vamos até traçar aqui um rápido estudo aqui nela, para a gente ver onde que a gente chegaria. Projeção aí de objetivo de alta. R$11. De cara eu já tinha assim, visualizado aqui esses R$11 seguindo o movimento que ela está fazendo. Eu falei, mas vamos traçar um Fibonacci para ver aonde a gente chega. Realmente chegou muito próximo desses R$11 que eu estava imaginando, então ela ainda tem um bom espaço aí para se desenvolver, e o stop ele está abaixo da mínima de ontem, abaixo de 9,43. Então o Odontoprev acabei perdendo no dia de hoje. Em compensação, uma que eu fiquei de olho ontem e passei nos meus de olho de hoje, essa daqui a gente entrou, foi a VEG. A VEG, ela também estava bastante próxima do seu topo histórico, começou a fazer uma pequena lateralização aqui no curtíssimo prazo. Ontem ela já fez uma movimentação aí mais forte, né? Então eu já passei um de olho aqui com ela hoje pela manhã, né? Passei ali pro pessoal lá da Rico, passei ali também através do Twitter, para quem me acompanha no Twitter. Meu Twitter é @lima_evandro.
passei também essa possibilidade e via Facebook também. Bom, rompeu hoje o topo histórico, rompeu essa resistência de 30,95 e eu espero encerrar a minha operação aqui nos R$ 34,00. O stop loss não coloquei abaixo dos 29,30, que seria o stop principal, né? Coloquei abaixo desse último fundo para melhorar um pouquinho a relação de risco. Então, o meu stop loss está abaixo de 29,51, abaixo de 29 e o meu stop loss está em 29,49. Então, nessa daqui eu consegui entrar, né? Retomou a tendência de alta, rompeu o topo histórico, né? E tem tudo aí para continuar a se desenvolver. A VEG é um ativo interessante aqui, não só para fazer trade, mas também, pegando aqui o gráfico de longo prazo, para quem opera a longo prazo, eu foco bastante aqui no gráfico mensal, não sou fundamentalista, sou grafista, mas eu gosto de conciliar empresas com bons fundamentos com essa configuração aqui, gráfico longo apontando para cima. Enquanto está subindo, eu vou acreditar na tendência, né? Vou continuar comprando. E quando que eu vou desfazer a sociedade com a empresa que eu estou apostando para o longo prazo? Quando ela mudar o movimento. O gráfico longo virou para baixo, eu procuro outra para se associar. Quando volta a subir, procuro aí, novamente me torno sócio dela. Então a VEG, uma excelente empresa aí para o longo prazo. E pegando um pouquinho o gancho aqui com a VEG, vou fazer um pequeno parênteses aqui, porque eu sei que a gente tem diferentes tipos de perfil de investidores, né? A gente tem investidores de longo prazo, e eu percebo aí, principalmente Petrobras, parece que tem um imã aí, tem um monte de gente querendo comprar Petrobras, achando que Petrobras está barato. Então eu quero mostrar um pouquinho as implicações de longo prazo, tanto para Petrobras quanto para Vale. Não sou fundamentalista, né, não entendo nada de fundamentos, né, mas o gráfico mensal ele é o consenso do mercado. Então, tudo aquilo que o mercado está enxergando em cima de determinada empresa está ali refletido no gráfico de preço. Não adianta a gente falar porque o PL está baixo, tem valor agregado, ali tem potencial, enfim, está barato, aqui tem que subir. Quem vai determinar se tem que subir ou não é o consenso do mercado. Por mais que a gente faça a nossa análise e veja potencial aí de crescimento, se o mercado não enxergar esse potencial de crescimento, não adianta nada aqui que a gente vai acabar o quê? Acabar tendo prejuízo, entrando aí em empresas aí erradas, né? E o resultado vai sair lá na frente no longo prazo. Antes de pegar Petro e Vale, vou mostrar aqui um primeiro exemplo aqui com Usiminas, gráfico de longo prazo. A Usiminas também já foi considerada aí, há um bom tempo atrás, uma excelente empresa aí para se investir no longo prazo. Mas, querendo mostrar para vocês que tendência não é eterna. Ora ela é de alta, ora ela muda de direção e se transforma em baixa. A Usiminas, ela já distribuiu um monte de proventos aí ao longo dos anos, né? Pegando esses proventos ajustados, ela teve uma máxima aqui em maio de 2008 de R$ 42,24. E até esse momento a Usiminas estava firme aqui em tendência de alta. Quanto que vale a Usiminas hoje? Praticamente 10% do que ela valia aqui em maio de 2008. Quer dizer, a gente já está aqui, vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos ali depois, né? Para que 7 anos não tem como não dizer que não é longo prazo. Imagine quem comprou Usiminas aqui, exatamente nesse ponto aqui, para o longo prazo, 7 anos depois, até esse momento, ok, estava correta a compra, porque o gráfico longo estava apontando para cima, mas não tomou as devidas ações no tempo certo, quer dizer, não olhou que a tendência mudou e não saiu fora. Hoje está amargando aqui as suas ações, aí se precisar vender, vai vender aí por pouco mais de 10% do que ela valia aí naquela ocasião. Então, bastante importante, aí, principalmente quem opera a longo prazo, olhar a tendência. Não precisa entender de gráfico, mas é muito simples qualquer um enxergar quando os preços estão se movimentando para cima, ou seja, gráfico apontando para baixo, e quando os preços estão se movimentando para baixo. Não se compra ativo que está caindo, ativo que está em tendência de baixo. Então precisa mudar um pouquinho o conceito. Quem pensa dessa forma, a gente tem que comprar empresas
cada vez mais caras. Por que cada vez mais caras? Se ao longo do tempo eu estou comprando e cada vez que eu compro o preço está mais alto, significa que aquela empresa que eu escolhi, ela está se valorizando ao longo do tempo e não perdendo valor. E o que isso significa, empresa se valorizando ao longo do tempo? Se eu precisar vender a empresa lá na frente, eu vou vender com lucro, porque eu comprei por um valor, X anos depois ela está valendo muito mais do que aquele preço que eu paguei. Ótimo, eu vou ter lucro. Depois, 2, muita gente compra para o longo prazo, não só pela valorização das ações, mas também para recebimento aí dos dividendos, principalmente, né, que as empresas aí costumam distribuir dividendos ao longo do tempo. Se a empresa aumentou aí o seu valor, consequentemente, os dividendos também ficaram mais gordos. Quer dizer, que maravilha. Se eu precisar vender, eu vou ter lucro e os dividendos ali também, hoje eu estou recebendo dividendos muito mais gordos do que o que eu recebia no início. O contrário de quem comprou a empresa que está caindo. Se eu precisar vender depois, eu vou ter prejuízo e, consequentemente, como a empresa perdeu valor, os dividendos também vão encolher. Olha o que aconteceu com a Usiminas aqui. Essas bolinhas verdes são os dividendos que ela distribuía. Enquanto estava subindo, legal, estava distribuindo. Chegou uma hora aqui que a Usiminas praticamente parou de distribuir dividendos. Por quê? Começou a ter prejuízo. E dividendos, pela lei das SAs, o dividendo mínimo seria o quê? 25% do lucro líquido. Se a empresa está dando prejuízo, como é que ela vai distribuir dividendos? Não tem como, né? Então, quer dizer, além de tudo mais, além de ter perdido valor, não tem mais dividendos, quer dizer, não acabaram os dividendos que a empresa agora está operando no vermelho. Então, um ponto bastante importante para que vocês observem. Então, aqui é uma situação que já se concretizou com Usiminas. Agora vamos falar aqui de Petro e Vale também, com foco um pouquinho maior para o longo prazo. Estou pegando aqui o gráfico mensal da Petrobras. A Petrobras começa a trabalhar perigosamente abaixo de um fundo muito importante aqui, no gráfico mensal de 12,90. Ela fez alguns testes aí anteriores, né, e bate, como tem aquele ditado que fala, água mole em pedra dura, né, tanto bate até que fura. E realmente furou. Tudo bem, o mês não terminou ainda, mas a Petrobras está formando aqui um candle muito feio, né, no gráfico mensal, e para quem conhece um pouquinho de análise gráfica, isso daqui formou uma figura de queda acima desse eixo de 12,90, que se for confirmado, pode fazer com que a Petro venha buscar esse nível aqui de R$ 4,25. Acho que isso vai acontecer? Nesse momento, não. Não me parece uma coisa pouco provável. Porém, eu tenho que acreditar na tendência. Muito tempo atrás, a OGX, quando ela começou a cair, estava lá valendo lá os seus R$10, tinha aquele famoso fundo em 2,50. Parecia uma coisa aqui pouquíssimo provável de ser atingido. E atingiu. Muita gente, quando chegou nos 2,50, achou que lá era o fundo do poço e encheu aí o balde aí, comprou a rodo. Quanto que vale a OGX hoje? 9, 10 centavos, quer dizer, aqueles 2,50, que parecia uma coisa extremamente barato, ficou hoje uma coisa muito cara. Então, nosso dinheiro, a gente não pode brincar com ele. A Petrobras não tem mais tendência de alta, ela tem tendência de baixa. É muito fácil vocês perceberem que o gráfico longo ele está direcionado para cima. Não quero nem entrar nos problemas específicos que a Petrobras vem enfrentando, mas o consenso do mercado reflete tudo isso daí. Eu não gostaria, eu torço muito que a Petrobras é uma empresa importantíssima aqui para o nosso país, torço bastante para que ela resolva aí os seus problemas, que volte a subir, volte a crescer, que vai ser bom para todo mundo. Só que com o meu capital não gostaria de pagar para ver. Então, se eu sou um investidor de longo prazo e ainda não sair, muito cuidado com esse nível que a Petrobras está trabalhando agora nesse momento, porque se já está ruim agora, pode ficar bem pior lá na frente. E a Vale? Mesmo raciocínio também para a Vale 5. Também ela tem um fundo aqui muito importante, ainda não chegou nele. Nessa região também gráfico mensal, ou seja, cada barrinha dela reflete aí o que aconteceu durante um mês inteiro de negociação, ou seja, o preço está extremamente bem consensado, e a gente tem um fundo muito importante aqui na região dos R$15.
E o que pode acontecer também com a Vale se ela perder esses R$ 15? Também o mesmo raciocínio. Toda a altura aqui que formou dos preços daqui até aqui, a gente projetaria isso daqui para baixo. Também daria uma senhora despencada aqui até os R$ 5. Acho que isso daqui vai acontecer? Não, não acho. Mas se eu estou posicionado na Vale e olhando o longo prazo e ainda estou insistindo com ela, muito cuidado aqui nessa região de R$ 15. Eu prefiro ficar de fora, ter algum prejuízo aqui, sair abaixo desse nível de preço, né? E torcer para que ela se recupere, melhore a sua situação, reverta essa tendência de baixa para alta, aí sim eu vou fazer uma compra. Mas vou torcer de fora, não com o meu capital lá dentro. Eu não vou deixar ou perder aí 3 vezes, né, o patrimônio que eu tenho aí nessas ações. De 15 para 5, a gente está tendo uma perda aqui de 3 vezes, né? 5 é 1/3 de R$ 15. Então, realmente, a situação de Vale também pode ficar bastante complicada se perder esse fundo. Então, como eu falei para vocês, não sou fundamentalista, né, mas acho bastante aí legal, se vocês puderem, né, quem opera no longo prazo, faz uma lista de empresas com bons fundamentos, depois pega apenas aqui o gráfico mensal. Se o gráfico mensal estiver apontando para cima, ótimo, vou comprar. Quando o gráfico mensal virar de mão, apontou para baixo, aí é a hora de desfazer posição. E uma última ainda para pegar carona, seria a nossa famosa Ambev, a BEV3. A BEV3, nesse momento, ela ainda mantém aqui a boa tendência de alta que ela tem atrás, porém, ela está andando de lado aqui nos últimos 2 anos, formando aqui uma congestão entre 14,30 e 17,60 aproximadamente. Bom, aqui também é um ponto bastante importante também para quem opera a longo prazo. Se eu sou um investidor de longo prazo e eu estou posicionado na Ambev, abaixo desse ponto aqui, eu não desejo me tornar mais sócio da Ambev. Por quê? Porque ela vai indicar uma reversão de tendência desses anos todos de alta para baixo. Então, eu prefiro desfazer a sociedade com ela e procurar uma outra empresa para me associar que continue apontando para cima. Por outro lado, se ela romper aqui, sair por cima, romper esses 17,60, falei, legal, agora essa é a hora de comprar. Ela saiu por cima, está retomando a tendência de alta, beleza. Vai voltar a se valorizar aqui, o gráfico está retomando aí o sinal positivo para cima, né? Sinal verde para continuar a comprar. Então eu tenho que comprar na força e não na fraqueza. Quando o gráfico longo estiver apontando para cima, eu compro. Quando o gráfico longo estiver apontando para baixo, eu vendo. Para trade é um pouquinho diferente. Né? Para trade a gente visa curto prazo, tentando pegar movimentos curtos. Aquelas operações que eu passei para vocês são operações de trade, de swing trade. Expectativa de curto prazo, normalmente aí o retorno das operações stop loss ou stop gain, né? Torço sempre pelo gain, mas a gente tem que conviver com as duas situações, é inferior a 1 mês. Então, são operações de curto prazo. Muitas vezes eu tenho um ativo em tendência de alta no longo prazo, porém no curto prazo está em tendência de baixa. Eu vou fazer uma operação na venda. Não está na contramão, eu estou seguindo a tendência, porém eu estou olhando para um prazo menor. Nesse caso até é válido fazer uma compra para o longo prazo. Exemplo dessa situação seria a CEMIG. CEMIG, ela tem 3 situações distintas. Curto prazo, não dá para fazer nada com ela está congestionada. Médio prazo, olho nesse suporte R$12, se perder os R$12, abre uma operação de venda. Então, curto prazo, nada a fazer, congestão. Médio prazo, possível venda abaixo de R$12. E longo prazo. Longo prazo, ainda nada contra para comprar. Está caindo? Tá, mas o gráfico longo continua apontando para cima. Quando que eu vou desistir de CEMIG? Se ela perder esse fundo principal aqui de 9,78. Então, enquanto eu estiver acima dele, nada contra continuar comprando CEMIG para o longo prazo. Então, ou seja, 3 situações distintas. Curto prazo, trade, nada a fazer. Médio prazo, pode ser uma operação de venda. E longo prazo, compra. Quer dizer, dependendo do tempo gráfico, eu posso ter
diferentes tipos de operações. E a CEMIG 4, no caso, ela ilustra bem essa situação. Bom, feito isso, vamos voltar lá para o chat de vocês, vamos ver o que vocês estão colocando, né? E tentar, mais uma vez, também atender às solicitações. Para o gráfico mensal, uma colocação do Helder. Gráfico mensal, Helder, esquece todos aqueles indicadores. Gráfico mensal não é trade. Gráfico mensal é simples. Você já tem a sua lista de empresas com bons fundamentos, só olha a direção. Se os preços, no geral, estão se movimentando para cima, para comprar. Se os preços, em geral, estão se movimentando para baixo, é para vender. Não precisa olhar indicadores, nada disso. Esses indicadores que a gente considera são apenas para fazer trade, operações de curto prazo. Vamos lá agora aqui. O MIC CDPS. Evandro, se eu vou postar a gravação dessa palestra. Olha, por mim eu até postaria, mas vai depender do Gustavo, né? Que é o chefe aqui da DVFN. Se o Gustavo eventualmente me autorizar no final aqui da palestra, eu posso até disponibilizar depois a gravação dela através do YouTube, o meu canal do YouTube, Evandro Espaço Lima. Mas não posso dizer para vocês se eu vou poder disponibilizar essa gravação ou não. Vai depender aí do Gustavo. Se o Gustavo me autorizar, posteriormente eu disponibilizo essa gravação, né? E aí eu vou fazer a divulgação através do Twitter, @Lima_Evandro. Se não for autorizado, infelizmente, pessoal, só para quem participou mesmo. Vamos em frente. BBSE3 e depois Lojas Americanas. Então vamos lá, BBSE3. Bom, BBSE3, não vejo nenhuma operação com ela no momento. Ela tem duas situações bipolares aqui que pode acontecer com ela. Se ela romper essa resistência de 33,25, abre possibilidade de retomar a tendência de alta aqui, de repente fazer aqui onda 1, onda 2 e fazer uma bela onda 3, talvez para buscar aqui alguma coisa por volta dos R$ 37,00. Maravilha, se romper os 33,25. E se formar topo aqui voltar a ceder? Aí a coisa pode ficar feia para ela, porque a gente já tem aqui um início, uma figura de reversão para baixo. Ombro, cabeça, um topo mais alto, e aí formaria aqui um segundo ombro aqui de reversão para baixo. Aí, nesse caso, se ela formar topo aqui nessa região de 33,25, eu vou preferir apostar aí numa operação de venda, de reversão de tendência de alta para baixo. Semelhante àquela operação que eu mostrei no início ali, com a Taesa, só que no caso ao contrário, a Taesa está desenhando essa figura para cima, aqui seria para baixo. Nesse momento aqui não tem o que fazer com ela. Quem já estiver posicionado no ativo, mantém o stop aqui abaixo de 30,70 e torce para romper os 33,25, aí vamos embora aí, quem sabe aí buscar lá os R$ 37,00. Próxima solicitação aqui, Lojas Americanas. Lojas Americanas, ela está bastante interessante, né? Já fez uma belíssima pernada aqui de alta, só que agora, nesse momento, fazendo aí um processo de correção. Eu, particularmente, eu gostaria aí de comprá-la mais perto aqui desse suporte de 14,75. Ela continua aí um pouquinho esticada. Mas, de qualquer forma, talvez ela não chegue até lá. Eu falei, gostaria de comprá-la aqui? Sim, mas hoje, por exemplo, ela já martelou, ou seja, gerou uma possibilidade aqui de voltar a subir. Porém, não basta a gente esperar apenas a confirmação desse martelo para que a gente aí tente aí uma compra com ela. Ela vai ter que fazer um pouquinho mais. Por quê? Porque ela já também, no curtíssimo prazo, já formou aqui essa linha de tendência de baixa. Então, enquanto ela não romper essa linha de tendência de baixa, tudo que a gente tem, mesmo que ela confirme esse martelo, é apenas um repique dessa tendência de baixa de curtíssimo prazo. Então, se ela não estender essa correção até aqui e começar a subir, eu vou ficar de olho aqui nessa LTB, de repente aqui por volta dos 16,50 aí, quem sabe aí eu não vou estar sugerindo aí uma operação de compra com ela. Então, por enquanto, continuar acompanhando, né? Ela segue no processo de correção, mas hoje deixou uma possibilidade de fundo. Vamos ver o que acontece a partir de amanhã, se ela começa a subir e depois, na sequência, rompe essa LTB. Então, ela está bastante interessante, né? Mas no curtíssimo prazo, passando aí por um pouco de correção. Vamos lá aqui.
Deixa eu só ver aqui uma colocação aqui, pessoal. Eu gostava de já responder alguma coisa aqui. Autorizado, Evandro, maravilha, pessoal. Então, a partir de amanhã, vocês podem procurar ali no meu canal lá do YouTube, Evandro Espaço Lima. Essa palestra de hoje vai estar disponibilizada aí para que vocês possam assistir. Obrigado aí pelo retorno, Gustavo. O pessoal vai realmente gostar bastante. Vamos em frente. A próxima aqui, o Hans está pedindo para a gente dar uma olhada. BTOW3 para compra. BTOW3, B2W no caso, ela já reverteu tendência deixa eu só acertar alguns pontos, pessoal, já estão um pouquinho desconfigurados, espera só um segundo. B2W já reverteu tendência de alta para baixa, né? Aliás, esse descolamento aí com as lojas americanas se deu exatamente quando as lojas americanas soltou um comunicado, né, ou pelo menos foi noticiado via mercado, não sei se a notícia foi confirmada ou não, que a B2W iria se separar das lojas americanas. Parece que essa notícia ficou como se a loja americana estivesse se livrando de uma âncora, porque de lá para frente a loja americanas decolou e o submarino aí começou a despencar. E de fato aquele concretizou a mudança de direção, né, nesse momento. Não tem mais tendência de alta e sim de baixa. Se romper aqui esse 25,81, pode até sair uma compra do contra de curtíssimo prazo para buscar 27,10 ou um pouquinho mais aqui para cima, né? De repente aqui essa região aí dos R$28, mas seria uma compra do contra. De qualquer forma aí, B2W não tem mais tendência de alta e sim de baixa, e se está em tendência de baixa, a operação mais favorável seria a operação de venda. Então o que eu gostaria que a B2W fizesse? Um pouquinho de repique, formação de topo, como ela formou aqui, para fazer uma nova aposta, mas no sentido aí da direção da tendência, no sentido de venda. Para quem eventualmente já está comprado, no caso ele está perguntando possível compra, mas para quem já está comprado e a compra do contra, stop abaixo da mínima de hoje. E essa compra do contra, no caso, quem me pediu mesmo foi o Hans, que ele me pediu, estaria acima de 25,81, stop gain, a gente poderia tentar trabalhar 27,10 ou R$28, com stop loss abaixo da mínima de ontem, mas particularmente é o tipo de operação que não me agrada. Agora um comentário do Fernando. Fernando 2000. Evandro, na sua concepção, faz muita diferença calibrar as bandas de Bollinger com média de 8, banda superior e inferior? Tá. No meu caso, eu trabalho com a banda de Bollinger com 9. É a configuração padrão lá do broadcast. Eu não senti necessidade de mexer nesses parâmetros. Normalmente eu gosto de passar as minhas operações quando as bandas estão estreitas, né? Chamando aí um movimento de abertura. Para mim, essa configuração 9, mais ou menos 2 desvios padrões, tem funcionado bem ao longo do tempo. Mas eu já trabalhei com outras configurações também. Então, quando eu chamei pelo Broadcast, que é a plataforma que eu utilizo da Agência Estado, né, veio essa configuração padrão de 9 períodos, mais ou menos 2 desvios padrões, e eu adotei, e para mim tem funcionado bem. Mas você pode tentar outras configurações também. Mesma coisa, eu trabalho com 3 médias móveis, 5, 21 e 200. 5, por que 5? Baseado no gráfico diário. Média da semana, 21, mais ou menos média do mês, 200, mais ou menos aí 200 dias úteis por ano, né, seria a minha média longa. É para todo mundo trabalhar com essas 3 médias? Essas médias, não, cada um vai testar diferentes médias, né, e ela vai dar um resultado, né, no sistema de médias, independente de cada um escolheu. Vocês sentirem confiabilidade nelas, podem trabalhar. Por exemplo, o pessoal do trade ao vivo, né, que trabalha todo mundo junto na mesma equipe lá na Rico, eu trabalho com essas 3 médias móveis, 5, 21 e 200. O pessoal do trade ao vivo, lá que está junto comigo lá na Rico, eles utilizam outras médias móveis e funcionam tão bem quanto as minhas aqui, tão bem como as minhas. Então, é uma coisa pessoal de cada um. As bandas de Bollinger especificamente, eu utilizo essa configuração, mas não quer dizer que é para todo mundo calibrar exatamente dessa forma. É interessante que vocês façam algum tipo de teste, e se vocês sentirem aí
confiança nessa configuração, as mantenho. Por exemplo, IFR, que é um outro indicador que eu utilizo no caso, eu não opero ativos em congestão, gosto de operar tendência. Para que eu utilizo o FR? Para verificar divergências de topo ou de fundo, para refinar um pouquinho as minhas decisões de compra ou de venda. Eu trabalho com FR com uma média aqui de 7. Tem gente que utiliza FR 14 ou outras configurações. Então isso é uma coisa pessoal aí de cada um. O importante é o quê? Vocês elaborarem um sistema próprio de vocês, né, e fazer o teste. Está funcionando bem? Mantém aquele parâmetro. Começa aí, não está muito legal, vai mudando uma ou outra coisa até chegar aí num ponto ideal. Vamos lá agora, Felipe perguntando, Suzano e transmissão paulista. Começando aqui pela Suzano. Suzano também está se armando muito bem. Essa daqui não está nos meus de olho, porém, se alguém quiser também incluí-la, né, ela está se aproximando aqui de uma resistência bastante importante, 11,11, 11,22. Se romper isso daqui, retoma a tendência de alta e retomando a tendência de alta aqui por Fibonacci, traçando um fibo desse fundo de 8,81 até essa resistência de 11,22, eu vou projetar um objetivo de alta em 12,71. O stop loss, a princípio, 10,04 abaixo desse último suporte. Mas, de repente, se fizer esse rompimento e com consistência, com volume, a gente pode até tentar trabalhar um stop mais curto, abaixo da mínima de ontem, 10,64, o stop loss aí 10,63. De repente, até conforme ela começar aí a se desenvolver, vou até começar a acompanhar ela a partir de amanhã, pode até gerar aí também uma possibilidade de compra. Está firme em tendência de alta, numa região aí de resistência bastante importante, e se romper aí, retoma essa tendência de alta. Então, o foco da direção da operação, compra. E a outra é transmissão paulista, né? TRPL4. Também está indo muito bem. Tem um estudo que eu tinha feito aqui, quando ela rompeu os 38,22, projetando aqui os 42,11, né? Só que mudou um pouquinho a configuração, vou até ajustar aqui esse novo Fibo, para ver onde que a gente chega, situação de momento. Então, esse fundo aqui, 34,90, até mais ou menos aqui, estou pegando aqui no visual, né? Peguei essa pernada de alta dos 34,90 até 39,9 aproximadamente. Daria uma possibilidade de alta aqui até 41,69. Bom, por enquanto aqui para trade curto prazo, não sugere aí alvos assim muito interessantes. Mas é um ativo que tá com uma boa tendência de alta aqui, pequena conjeção de curtíssimo prazo, né? Um primeiro alvo aqui, 41,69, não tão interessante. Por FIBO, já projetaria um segundo alvo aqui maior, né? Mais para o médio prazo, 45,90, olhando esse objetivo aqui, pode ficar interessante. Deixa eu dar uma olhadinha no gráfico semanal da transmissão paulista, como é que ela está. Também está muito interessante. E, aliás, para ilustrar aquilo que eu falei há pouco para vocês, né? Olhem como as tendências se alternam. Aqui pelo semanal, que é um período intermediário entre o diário e o mensal. Tendência de baixa, aqui sem tendência. Por que eu não gosto de operar ativos em congestão? Tem um ditado que fala, tempo é dinheiro. Quer dizer, se a gente entrar num ativo que está sem movimento, andando de lado, o tempo passa e o nosso, se a gente não perde, mas também deixa de ganhar. Quer dizer, o tempo vai passando e a gente não sai do lugar. E a transmissão paulista ficou de lado por 1, 2, 3, 4 semanas aqui. 4 semanas não, estou pegando aqui o gráfico semanal, não. Aqui nós temos aqui outubro de 2012 até outubro de 2013, quer dizer, ela ficou um ano aí sem movimento, quer dizer, não é interessante ficar tanto tempo posicionado no ativo. Depois, ela saiu por baixo, tendência de baixa, e até que reverteu a tendência, nesse momento a tendência dela é de alta. Então, ok, compra para o médio prazo, legal. Para trade não está assim, tão atrativa pelo alvo curto que eu comentei. E vamos dar uma olhadinha no mensal também. O mensal também já passou por essa situação, tendência de alta. Aqui reverteu tendência de alta para baixa. O ponto de saída
para quem estava posicionado no longo prazo, abaixo, qual que era o último fundo importante? Esse daqui, 34,95. Então, aqui foi a saída de emergência para quem estava posicionado no longo prazo, quando ela reverteu, foi lá para baixo, e agora começa também a querer retomar essa tendência de alta novamente. Então, começa também a ficar interessante para o longo prazo. Então, aquilo que eu falei, pessoal, saiam dos ativos longos aí na hora recomendada, a hora que o gráfico começar a virar para baixo, e não tenham o receio também de depois fazer a recompra, mesmo que compre um pouquinho mais caro, não tem problema. Mas aí vocês vão estar comprando a favor do movimento, né, onde aquela empresa que vocês tinham escolhido no passado, que deixou de ser atrativa, está voltando novamente a ficar interessante. Saí em R$ 39,90, vou comprar ela talvez nos R$ 40, R$ 41 reais. Estou comprando mais caro? Não tem problema, só que agora você está comprando com consistência, porque os preços estão se movimentando para cima novamente e ganhando consistência. Então, lá na frente, daqui a alguns anos, aqueles 40, 41 reais vai fazer pouca diferença. De repente, a empresa vai estar valendo o quê? 100 reais? Então, quer dizer, vocês vão estar com lucro de novo. O que não dá é ficar pagando para ver, né, vendo o movimento de preços, consenso de mercado, virar o gráfico para baixo e vocês continuarem dando murro, ponta de faca, falar, tá barato, agora vai reverter. Deixa o mercado mostrar que a tendência mudou. Aí vocês podem pensar em compra novamente. Vamos lá, tem mais perguntas. O MCDPS. Evandro, comenta RLog3, por favor. Vamos lá. RLog é uma divisão aí da Cosan, né? A parte logística foi criada essa empresa RLog. E eu não vejo assim não vejo operações com ela nesse momento. Até um tempo atrás eu monitorei bastante essa faixa, entre 3,10 e 4,64, o lado que sai da compra ou da venda. Ela acabou saindo por baixo. Saiu por baixo, começou a perder força, agora tenta fazer algum repique, quem sabe possa vir buscar novamente aqui esses 3,10, mas de qualquer forma, esse movimento daqui para cá já começa a ser um movimento de baixa. Então não vejo oportunidade de compra com o Cosan. Está até tentando fazer algum repique, né? Pode até sair alguma compra de curtíssimo prazo para buscar aqui os 3,10, operação também do contra, um stop loss aqui abaixo de 2,61, stop loss em 2,60. Não sei se vai compensar tanto, né? De 2,80 para 2,60, 20 centavos de perda, se der errado. 2,80 até 3,10 vai dar o quê? 30 centavos de ganho se der certo. Tá, relação está até um pouco favorável, mas é uma operação do contra, né? Não vejo aí um gráfico tão bem armado assim para subir, como no caso de RLog. Vamos lá agora, Croton, CROT3. Bom, Croton também uma situação bem parecida, acho que foi com a BB Seguridade que eu comentei, que pode o quê? Pode ficar muito bonita para compra acima dos 18,07, né? Rompendo essa resistência, como também pode desenhar um ombro, cabeça a ombro e mandar tudo para baixo. Então, muita atenção que nessa resistência de 18,07, acima dela, compra, apostando na retomada da tendência de alta. Se formar topo aqui, aí operação exatamente oposta, venda, apostando aqui nessa figura de reversão de alta para baixa, né, podendo mandar tudo para baixo. Nesse momento, nada a fazer, entre 16,31 e 18,07, apenas acompanhar. Então, compra acima desse ponto, se formar topo aqui, venda antecipada aqui, ou na confirmação abaixo de 16,31. Depois a gente tem Bradesco e BRSR6, BBDC4, Bradesco, situação também parecida com o Banco do Brasil, fazendo de tudo para não perder suporte importante de 34 e 53. Se perder esse suporte aqui, desfaz essa tendência de baixa de curto prazo e abre possibilidade aí de virar para baixo mais para frente.
uma compra mais consistente, apostando mesmo numa retomada da tendência de alta, eu esperaria romper aqui essa resistência dos 37,88, ou de repente a gente consiga talvez até antecipar alguma coisa mais perto aí dos R$37, mas melhor mesmo acima de 37,88. Deixou uma possibilidade de fundo. 2 dias atrás, ela até deixou essa sinalização parecida, que deixou um padrão penetrante aqui sinalizando fundo. Não foi confirmado, por isso que a gente fala sinal de fundo. Sinal não é fundo. E hoje, novamente, deixa um novo sinal de fundo. Vai confirmar ou não? Amanhã a gente vai ter resposta se vai ser confirmado ou não. Mas, de qualquer forma, ainda não me animo muito com compra por enquanto. E o outro foi BRSR6. BRSR6. Um tempo atrás eu estava até de olho na compra nela, né, mais ou menos nesse ponto, onde ela estava com uma belíssima formação de reversão para alta, aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, acima dos R$15, quer dizer, tinha tudo aí para romper e ficar linda para cima, né, um dia antes, aqui até montou essa bela barra de alta, né, mas acabou aí não confirmando, não fez o rompimento e desmontou tudo, desandou. Por isso que a gente tem os sinais. Só que esses sinais só têm validade se eles forem confirmados. Então essa figura aqui ela acabou sendo descaracterizada, né? Na sequência acabou perdendo esse suporte de 13,31, hoje até está voltando aqui acima dela. Mas nesse momento ela está totalmente perdida aqui no curtíssimo prazo, tentando aí algum repique sem consistência, de repente aqui pode ser que ela estique um pouco mais, quem sabe busca aqui os R$14, mas aqui para cima qualquer movimento que ela fizer é aleatório, não tem consistência. Então não vejo operações com ela por enquanto. O stop principal, né, se alguém tiver comprado, abaixo aqui dos 12,76. Vamos lá, tem mais colocações. Croton já foi. VEG, eu comentei no início, né, me deu uma bela compra hoje. O Capelete está pedindo para a gente dar uma olhada no dólar. O dólar realmente hoje, ele fez uma movimentação muito interessante, isso falando a nível de ativo, tá? Porque eu não gosto de dólar subindo, por quê? O ano passado eu fui levar meu filho lá para conhecer a Disney, né? Consegui pegar o dólar mais barato. Agora, se eu for fazer essa viagem novamente para lá, né? Para mim vai ficar muito mais caro. Então, realmente eu não gosto de ver o dólar caro. Mas falando aí a nível de como um outro ativo qualquer, né? O dólar hoje, no gráfico diário, fez um rompimento bastante importante aqui, conseguindo fechar acima dessa resistência de 2,661,50, ou seja, retomou a tendência de alta, e eu já fiz até um estudo prévio, né, para amanhã, para quem opera day trade. É claro que isso só vai ser confirmado dependendo do humor do mercado a partir de amanhã, né? Mas de qualquer forma, se continuar esse movimento da forma que parou hoje, o que eu estaria antevendo para amanhã, isso daqui também costuma entrar naquele relatório, em um dos relatórios que eu preparo diariamente, né? Ele também poderia dar uma oportunidade de compra acima de 2,665, montando mais um pivô de alta, retomando a tendência de alta, e se acontecer esse rompimento, vou trabalhar com um objetivo de alta, um objetivo preliminar, tentando buscar aqui 2,685, quer dizer, o dólar mais caro ainda, mas aqui eu estou falando de trade, né? Esquece aí o dólar mesmo que a gente compra aí para, enfim, para uma viagem e tal. Realmente vai começar a ficar um pouco mais difícil a gente viajar para fora, pelo menos mais caro. E o stop loss abaixo de 2,654, o meu stop loss aqui vai estar em 2,653. Então o dólar se comportou de forma bastante forte hoje, né? Rompeu aquela resistência importante e no intraday também fez uma bela movimentação. Se tudo continuar como hoje, amanhã dá sequência nessa alta e pode buscar alguma coisa aí, um objetivo mais para cima. Bom, de Petro aqui,
G grande, eu sugiro seriamente que você considere aquela colocação que eu fiz na Petrobras, não ficar insistindo muito com ela. Não sei se você entrou mais tarde, se você pegou aquela parte ou não, mas como o Gustavo me autorizou depois eu disponibilizar aqui essa gravação, ela vai ficar lá no meu canal do YouTube, Evandro Espaço Lima. A partir de amanhã você dá uma procurada lá, o porquê que eu estou preocupado com a Petro. Eu acho, tudo bem, já deveria ter saído antes da Petro, não deixar ela cair tanto, né? Mas de qualquer forma, se você já teve um prejuízo grande, as coisas podem ficar pior ainda, né? E a pior coisa que tem é a gente ter perda total, né? Muita gente perdeu todo o seu capital um tempo atrás com a OGX, né? Eu conheci pessoas que estavam apostando muito alto nela, infelizmente não saíram do papel no momento certo e deu game over. Então a decisão de saída já deveria ter sido tomada muito mais atrás, mas de qualquer forma, quanto mais o tempo vai passando, pior vai ficando. Infelizmente, a situação de Petrobras está bastante complicada, né? E a gente não consegue antever nenhum sinal de melhora aí por enquanto nela. Ao contrário, cada dia que passa parece que as coisas estão ficando aí piores aí para Petrobras. Até o nosso pré-sal aí está comprometido com o preço do petróleo baixo, né? Pode até inviabilizar esse projeto. A Petrobras está toda endividada, a gente tem processo judicial correndo nos Estados Unidos, com o risco das ADRs sendo suspensas. Se isso acontecer, pode ficar pior ainda, ou seja, o cenário realmente está bastante ruim para a Petrobras. Infelizmente, eu torço para que ela se recupere, mas a situação para ela aí não está nada fácil. Vamos lá, vamos seguir em frente. Gol 4, já falei, sim, é uma das possíveis compras para amanhã. 0756, dá uma procurada depois para a gente procurar atender os demais aqui. A partir de amanhã vai estar lá no YouTube. É uma possível compra também que eu estou vendo para ela acima de 15 e 17. Aí pode ser uma oportunidade de compra, né? Tem uma resistência importante que ela testou. E pode dar sim compra a partir de amanhã. E TSA 4 agora. Estou virando de lado aqui, pessoal, porque o auditório da DVFN tem uma máquina aqui que eu passo aí o gráfico para vocês, e as perguntas, tudo que vocês estão colocando, são postadas num outro site. Se eu utilizasse aqui uma única máquina, o que ia acontecer? Eu ia ter que acessar aqui na mesma máquina, aí ia ficar repeteco, quer dizer, está o chat do lado esquerdo de vocês, onde vocês estão postando, e vocês iam visualizar também simultaneamente a mesma coisa, ou seja, ia dar um nó na cabeça de vocês. Então, eu estou com duas máquinas aqui, uma com o site lá aberto, lá do chat, e o outro onde eu estou mostrando aqui os ativos para vocês. Então, vamos lá, ITSA4. Martelou hoje, deixando aqui uma possibilidade de fundo, né? Muito cuidado também para quem está comprado, já está comprado nela, com esse suporte de 9,22 também, se for perdido, perde também a tendência de alta. Para compra, de repente, talvez aqui nessa região dos R$10, pode ficar interessante aí para que a gente pense numa compra, numa retomada aí da tendência de alta ou reversão dessa tendência de baixa para alta. Mas o ponto melhor de compra mesmo para ela, acima dessa resistência de 10 e 18. E se isso acontecer, o que a gente vai imaginar? Onda 1, onda 2 e uma onda 3 aí, quem sabe, para buscar lá os R$12. Então ela deixou um sinal de fundo hoje, já não é o primeiro, né? 2 pregões atrás também ela sinalizou fundo, como também mais 2 atrás também fundo, e ultimamente esses sinais de fundo que ela vem deixando não estão se confirmando. Mas de qualquer forma, é mais uma possibilidade aí que está deixando aí hoje no mercado. Vamos ver se confirma a partir de amanhã. Que mais aqui? BVMF, por favor. A gente já está na zona de tolerância, pessoal, que essa apresentação aqui, o programado é das 9 às 10. E aí o Gustavo, gentilmente, aí normalmente nos cede mais meia hora de lambuja de tolerância, né, para que a gente possa aí aprofundar um pouquinho mais. Então a gente já está usando essa parte da tolerância. Bom, vamos lá, BVMF3 já retomou a tendência de baixa, hoje voltou a ceder, e na sequência a gente tem um suporte importante aqui em 8,78. Tudo indica, né, até o momento que ela vai fazer pelo menos um teste nesse suporte. Como é um suporte importante, é até possível, como ela já
cedeu bastante, nessa região aqui que ela tende um fundo e faça algum repique. Mas se isso daí sair, ainda não sinalizou fundo, seria uma operação contra a tendência. Por enquanto aqui, segue na venda aí, desenvolvendo a tendência. Vamos lá. Agora, Estácio. Mais uma pergunta aqui do Helder. SC3. Estácio, está bastante perdido aqui no curto prazo. Dá até para a gente desenhar o quê? Estácio aqui está formando um triângulo descendente ou triângulo de baixa. Por quê? Porque a gente tem aqui, ela tentando se segurar nessa região aqui de 25 e 76, né, 25 e 50 aproximadamente, se a gente pegar aqui o maior número de toques, né? Então, ou seja, tem uma linha de suporte aqui no horizontal e uma linha inclinada em cima seria a linha de tendência de baixa. Bom, é um triângulo de baixa, mas de qualquer forma, dá para a gente o quê? Dá para a gente tentar aqui duas possibilidades. Se realmente perder esse suporte, aí vai retomar a tendência de baixa, vamos apostar aqui na venda. Então, abaixo de aproximadamente 25,50 é venda. Dá para comprar por enquanto? Não, não dá. Tem que esperar romper pelo menos, deixa eu acertar aqui essa resistência aqui, que ela deslocou um pouco do ponto. Tem que esperar romper pelo menos essa linha de tendência de baixa, e como eu gosto de conciliar linhas de tendência com suportes e resistências, para apostar aí numa retomada da tendência de alta, eu deixaria o meu start acima dos 27,52. Então, uma situação também bastante simples aí para facilitar quem está de fora da Estácio. Compra acima de 27,52, venda aproximadamente aí abaixo de 25,50. Por enquanto aí não faria nada aí, ela está bastante aí travada no curtíssimo prazo, melhor ficar de fora aí para não ficar dando murro em ponta de faca. Deixa aí ela direcionar de forma aí um pouco mais clara. Vamos lá. Pois é, o OGX não achou petróleo, só achou infelizmente água. Grendene. Suzana está pedindo para a gente dar uma olhada na Grendene. GRND3, Grendene também tem um call nosso aqui da Rico, lá pelo André Moraes, né, nesse ativo, né? Está com um pouco de dificuldade aí de começar a se desenvolver, porque tem uma resistência bastante importante nessa região aqui de 17,30. Está ainda com dificuldade de rompê-la, né? Mas de qualquer forma está na parada, ainda pode conseguir o rompimento e aí sim abrir possibilidade de retomar a tendência de alta. Por enquanto ainda não passou por ela, quem está de fora, melhor esperar aí, vir acima aí dos 17,30, né? Preferencialmente um fechamento acima de 17,30, para garantir realmente não dar bate e volta como aconteceu em alguns pregões, rompeu e voltou, né? Então preferencialmente um fechamento acima de 17,30 gera uma condição de compra, e por enquanto para quem está posicionado nela, stop principal 15,47, depois dá para a gente tentar um intermediário também 16,10, mais curto 16,20 e um pouco de risco de violino 16,53. Seriam os stops possíveis para ela. De fora, por enquanto, não vejo possibilidade de entrada. Então, ficar de olho aqui nessa resistência. Se romper, pode sim dar uma oportunidade de compra no ativo. Vamos lá. Pessoal, estou vendo algumas colocações aqui a respeito de perder dinheiro, etc. Quem está começando no mercado, principalmente, a primeira lição que a gente tem que aprender no mercado, qual que é? Seria a lei de sobrevivência. Qual que é a lei de sobrevivência? Eu sei que todo mundo que está entrando no mercado quer ganhar dinheiro, né? Lógico, é o objetivo maior. Mas para ganhar dinheiro, primeiro, no primeiro momento, a gente tem que aprender a perder dinheiro. E quando não der certo, quando perder, a gente tem que perder o mínimo possível, porque senão é o nosso capital que vai embora. Torcer no mercado pode? Pode, deve, perfeito. Só que a gente tem que torcer com estratégia. Toda entrada que a gente fizer, independentemente de ser
curtíssimo prazo, curto prazo, médio prazo, longo prazo, não importa. Tem que ser feito todo um planejamento. Primeiro, por que eu vou entrar naquela empresa, seja na compra, seja na venda? Por que eu estou pensando em comprar ações daquela empresa ou por que eu estou pensando em vender ações daquela empresa? Isso aí tem que estar bem claro na cabeça de vocês. Bom, passo número 2. Tendo definido isso, não, eu vou comprar essa empresa por esse ou por aquele motivo. Legal. Vamos fazer aí um estudo na empresa, qual que é o melhor momento para eu entrar naquela empresa. Isso a nível de time. Se for operação de curto prazo, tem que usar análise gráfica, por quê? Porque eu tenho que determinar ponto de entrada, né? O ponto que eu acho interessante fazer aquela compra ou aquela venda. Depois, tem que ter um objetivo, aconteça o que acontecer, se bater naquele ponto, disciplina é fundamental. Eu vou zerar a minha operação e tem que ter uma saída de emergência se não der certo, que é o quê? É o meu stop. A gente sempre diz, o melhor prejuízo é o menor deles. Então, ou seja, quando as coisas não começam a dar para trás, a gente tem que sair o mais rápido possível. Então, toda a estratégia tem que ter isso bem planejado. Se começou a voltar, não deu certo, bateu naquele ponto de emergência, que seria o ponto stop, tem que sair fora. Para quê? Justamente para preservar o nosso capital. Eu, por exemplo, eu tenho ali pela Rico, tem uma carteira direcional que ela trabalha com capital teórico de 100 mil reais. Desses 100 mil reais, o meu capital de risco seriam 5 mil reais. E eu ainda diluo esses 5 mil reais em vários ativos. Quer dizer, eu não vou colocar, se não der certo, perder 5 mil reais numa única operação. Não, eu diluo numa certa quantidade de ativos. Mas, ou seja, quando eu vou planejar uma entrada, seja na compra, seja na venda, eu vou o quê? Ter o ponto de entrada e tem o stop. Se não der certo, quanto que eu vou perder? Meu manejo de risco, digamos que eu tenho 10 ativos, tá bom. Então eu posso perder no máximo 500 reais em cada operação. Então eu vou calcular, se for uma operação de compra, entre o preço de entrada e o stop, quanto que eu posso comprar de ações daquela empresa para que, se não der certo, eu perca no máximo 500 reais. Por que isso daí é importante? Digamos que eu estou começando no mercado, adotei esse gerenciamento de risco perfeito e eu fiz um monte de burrada. Todas as operações que eu fiz deram tudo errado, deram todas para trás. O que aconteceu? Se eu estou arriscando apenas 5% do meu capital, no caso dos meus 100 mil reais, perdi 5 mil, tá bom. 95% do meu capital ainda está intacto, preservado. Eu tenho bastante capital para começar tudo de novo. Vou arriscar novamente 5%. Não é que é 5% para todo mundo. Para o meu perfil, eu uso 5%. Mas cada um vai determinar aí, uns vão falar, não, para mim eu sou um pouco mais agressivo, vou com 7%, 8%, outro mais cauteloso, não, para mim isso é muita coisa, eu só arrisco no máximo 3% do meu capital. Muito bem, não importa. Vamos trabalhar no 5%. Perdi tudo. Ainda estou com 95% do meu capital preservado. Fiz um monte de besteira de novo. Perdi mais 5%. Estou com 90%. De novo, um monte de besteira. 85%. Quer dizer, eu só vou levar game over do mercado realmente se eu conseguir não aprender nada ao longo do tempo. Mas eu vou ter muito tempo para conseguir desenvolver bem essa parte do aprendizado, e aí se no momento seguinte eu vou começar a ter retorno, vou começar a ter lucro. Então isso é fundamental. É inadmissível vocês pegarem simplesmente comprar ou vender uma determinada ação e deixar aí ela seguir aí de qualquer forma, sem se preocupar em se proteger. A gente tem que ter sempre um ponto de saída. No caso fatídico lá da OGX, mesmo quem apostou nela no longo prazo, comprou ela a R$18, a R$20, não importa. Tinha um fundo importante também para abandonar a operação e procurar uma outra empresa para não deixar o seu capital literalmente desaparecer e virar pó. Era um fundo anterior de 14 e 22. Quem estava atento a esses movimentos, provavelmente lá nos R$14, teve algum prejuízo, mas saiu. Não levou game over. Quem pagou para ver, infelizmente aí, está lá hoje aí, perda total aí, quer dizer, simplesmente torcendo aí para que um dia, quem sabe, a empresa aí venha se recuperar. Caso da Uzi Minas que eu mostrei aí no início da apresentação de hoje. Ela estava valendo aí meados de 2008, aproximadamente aí R$42, já com os proventos ajustados.
Quanto que ela está valendo hoje? Pouco mais de 10% do que ela valia aí quase, sei lá, 8 anos atrás. A gente já está no final de 2014, então muito cuidado com isso. Não dá para deixar a coisa derreter dessa forma. Vocês têm que ser proativos, tem que tomar as ações certas no tempo certo. Quem toma as ações certas no tempo certo, vai para frente e prospera. Agora, infelizmente, quem simplesmente fica ali só na torcida, quer dizer, aqui é renda variável, não dá para a gente brincar com o nosso dinheiro. A gente tem que cuidar muito bem do nosso capital, porque se a grana acabar, infelizmente, é game over e o mercado não perdoa. Ele te tira do jogo aí sem remorso, né? Outro está entrando e a gente tem, infelizmente, uma estatística grande que uma boa parte de investidores, principalmente iniciantes, acaba quebrando logo no primeiro ano. E principalmente agora, depois do subprime de 2008, a gente está atravessando um momento muito difícil. Quem entrou no mercado mais cedo, depois de 2002, praticamente era só alegria. Qualquer coisa que você comprasse era esperar aí um tempo aí e vender com lucro. Quase tudo que você comprasse subia. Mas hoje o mercado está muito difícil. Então a gente tem que ser muito proativo, porque senão realmente quem vai nos estopar, aí a gente vai levar um stop definitivo, é o mercado. Então tem que tomar muito cuidado, tem que ter um limite de perda aceitável. Esse limite é uma coisa pessoal de cada um, mas cada um de vocês tem que determinar, se não der certo aquela operação, qual que é o limite de perda aceitável para cada um de vocês. E aí vocês vão entrar com lote de acordo com aquele limite de perda. Não vão adquirir mais do que o gerenciamento de risco de vocês determinar. E sempre sim, né? Sempre claro que não vale a pena arriscar. Se perder, eu perco 1, se der certo eu ganho meio. Isso não faz sentido. Então sempre que o retorno em potencial nas operações de vocês, ele tem que ser maior do que o risco aí que vocês estão assumindo. Só para reforçar um pouco esse ponto, que eu estou vendo aí alguns comentários aí nesse sentido, então grana é uma coisa séria aí, a gente tem que cuidar muito bem do nosso capital. A gente está antevendo um ano difícil, aí um ano de 2015, né? Talvez a gente possa ter novamente aí um ano em baixa, como foi o ano passado de 2013 aqui no índice Bovespa, e se isso acontecer, pelo menos aqui do lado aqui do mercado de ações, a gente tem que procurar enxergar isso daí e operar do lado certo. Só deixar um recado aí para vocês. Venda também dá dinheiro, tá, pessoal? Dá para a gente ganhar dinheiro também com operações na venda. Então não olhem apenas um lado da operação. É claro que mercado setado para baixo, economia em decréscimo, é ruim para o país, é ruim para todo mundo, né? A gente acaba aí, quer dizer, a gente vai sentir na pele esses efeitos. Mas olhando aqui para o nosso lado, como operações, a gente consegue também ganhar dinheiro com o mercado em queda. Então isso tem essa vantagem aqui no nosso mercado de ações. A gente consegue ganhar dinheiro tanto na alta quanto na baixa também. É claro que com o mercado caindo não dá para operar a longo prazo em queda. Operações de curto prazo mesmo, porque não dá para você ficar alugado no papel aí por anos. Isso é uma coisa que não faz sentido nenhum. Então, operações na venda são operações de curto prazo. Eu tenho uma carteira ali direcional que ela opera nos dois sentidos, né? Independentemente do que está acontecendo com o Ibov, a gente está com, nesses 100 mil reais, que é o capital da carteira, a gente está, fechamento de hoje, com aproximadamente aí 13 mil de lucro bruto. Então, um ano bastante difícil, mas a gente está conseguindo aí um retorno bastante positivo. Mas isso daí vem com tempo, vem com experiência, né? Não é de uma hora para outra aí que vocês vão conseguir. Então, quem está começando, pessoal, muito cuidado. Primeiro, vão aprender a perder dinheiro. Depois, lá na frente, ganhar acaba vindo aí como uma consequência. Mas se vocês não tiverem essa primeira lição bem aprendida, infelizmente, quando vocês adquirirem experiência, vocês já não vão ter mais grana para fazer mais nada. Vão estar levando aí game over no mercado. Bom, acabamos aí chegando no limite aí do tempo, da tolerância, praticamente aí já quase 10h30. Queria agradecer aí a presença de todos aí que participaram aí pela audiência, agradecer o Gustavo também pela oportunidade. Para quem entrou depois, né, o Gustavo aí gentilmente aí nos autorizou, eu vou disponibilizar a gravação de toda essa palestra aí lá no meu canal do YouTube, Evandro Espaço Lima, e eu vou fazer a divulgação aí do link da gravação via Twitter. O meu Twitter, para quem quiser anotar, @Lima_Evandro.
Agradeço aí mais uma vez. Obrigado pela presença, pessoal. Presença maciça e muita gente presente mesmo. Valeu aí. Até a próxima.